palavra este ano, no final do ano passado, e nós estamos todo mês de dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro, falando sobre a aceleração. A aceleração é algo muito fundamental, muito importante para as nossas vidas, porque é algo que Deus nos deu. Fala para o seu irmão: Deus vai acelerar tudo na sua vida. Então, aceleração do que? De bênçãos, em todas as áreas. Nós desfrutaremos de bênçãos do Senhor Jesus, mas só vai desfrutar disso quem crê. Pergunta para o seu irmão: você crê que Deus vai acelerar bênçãos na sua vida? Pergunta para o outro: realmente você crê que a bênção está sobre você e vai ser acelerada? Como o pastor Elner falou aqui, nós já percebemos em algumas pessoas a aceleração na vida financeira, a aceleração no relacionamento. Deus começou em poucos dias de janeiro a acelerar alguns processos na vida de alguns irmãos. Nós estamos observando algumas coisas. A gente saiu agora de um jejum de homens poderoso, irmãos. Você líder que não foi, você perdeu. Você perdeu e eu fiquei bravo com você. Fiquei. Que eu não gosto que ninguém falte num jejum desse, porque você perde o mover. Você perde a unção. Você perde o time. Então, quando Deus estabelece algo através dos pastores, é porque quer abençoar toda a igreja. Mas Deus é misericordioso, nós vamos te abençoar mesmo assim este ano, em nome de Jesus. Amém? Mas só quero que você entenda algo. Precisamos crer. E a abundância de frutos, a abundância de bênçãos está por vir. Fala para o seu irmão: vai chover. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênçãos sobre a sua vida. Hoje choveu aqui, profético, choveu para valer. Aí esse telhado aqui, eu não sei se é a calha, tem a questão do telhado, né? Mas eu acredito que essa calha é muito pequena para suportar uma chuva pesada e muita água que cai para lá. E o que acontece? Ela transborda, e às vezes aquele buraquinho que tem ali, ó, a gente vai arrumar logo mais, e transborda pelas luzes. E por que isso acontece? Porque a quantidade de chuva é muito maior do que o suporte, do que a quem pode carregar a chuva. Então nós temos que prestar atenção em algo na nossa vida espiritual. Deus está declarando: eu vou derramar uma porção de bênção sobrenatural sobre a sua vida. Diga amém. Levanta sua mão direita e fala assim: Senhor Jesus, eu recebo prosperidade, eu recebo saúde, eu recebo frutos, eu recebo a paz e alegria na minha casa, eu recebo salvação, eu recebo libertação, eu recebo transformação em nome de Jesus. Então está liberada tudo isso sobre a sua vida e muito mais. Mas presta atenção em uma coisa: só vai receber e desfrutar quem estiver preparado. Foi o que nós pregamos em todo o nosso jejum de homens. As bênçãos, elas vão ser derramadas, mas como a chuva, se a calha não estiver preparada para receber a quantidade de chuva, ela vai transbordar, e às vezes vai sair da calha, a calha não vai ter a sua finalidade. Ou seja, se as bênçãos virem sobre você e você não estiver preparado para receber, algumas vai escapar, ou se não, quase todas, se a calha estiver danificada, e traz prejuízo, né? Muito prejuízo. Então nós temos que estar preparados, porque está declarado a chuva de bênção sobre a sua vida e minha vida. Diga amém. Mas para isso, para estarmos preparados, precisamos firmar bem as nossas estacas. A Bíblia nos ensina, porque precisamos firmar bem as nossas estacas, para que se vir algo, não abale você. Querido, deixa eu te explicar alguma coisa na sua vida, explicar algo para você, e que seja base para a sua vida. Não existe bênção sem guerra. Não existe vitória sem luta. Se Deus está proclamando bênçãos sobre a sua vida, você acha que o diabo facilmente vai entregar na sua mão? Não anda. Não vai. Então, precisamos firmar as nossas estacas. E firmar essas estacas, eu quero traduzir para firmar os fundamentos da sua fé. Irmãos, eu não me considero um cara completamente inabalável, mas irmão, para me derrubar é difícil. No tocante ao reino de Deus, eu estava falando para alguns homens lá no nosso jejum. Eu falei: irmãos, você acha que estou preocupado com homens? Você acha que estou preocupado com lucrar?
eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Meu nome é Alexandre, filho amado, sacerdote real, nação santa, exclusivo de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, eu sei que Deus me instituiu para governar e reinar sobre milhares de pessoas. Então, uma vez que isso já está decretado no meu coração, imagine algo, não vai acontecer em nome de Jesus. Pastor Wilson se desvirtua, perde o rumo da videira, começa a implantar uma visão completamente errada que confronta a minha fé, meus fundamentos. Muitos pastores, eu quero falar até de pastores, discipuladores, desviaria da igreja e fala assim: não quero mais nada com a igreja, porque pastor Wilson me decepcionou. Muitas pessoas saíram por causa do pastor Marcelo, por causa do Reinhardt, por causa do discipulador X que saiu de Itaquera, por causa do pastor Y que saiu de Itaquera. Mas eu falei: não, eu não vou seguir homens, porque se eu não for pastor na videira, eu vou ser pastor em outro lugar, porque quem comissionou o meu chamado foi o Senhor. Entende isso? E isso é uma fé inabalável. Aonde eu estiver, enquanto existir nessa terra, eu serei pastor. Mas como pastor? Não sei, só sei que eu vou ser pastor em qualquer canto dessa terra. Eu quero morrer na videira, porque eu amo essa visão, sou apaixonadíssimo. Há 20 anos estou aqui, eu quero ficar mais 20, mais 40 anos aqui, pregando o evangelho, porque eu nunca vi uma paixão tão, assim, uma visão tão apaixonante como a nossa visão celular. E não é uma célula que simplesmente reúne pessoas, é célula que quer formar Cristo nas pessoas. Isso é poderoso demais, mas não é minha palavra hoje. E por que eu estou te falando isso? Por causa dos fundamentos da fé. Mas só que, para que estabelecer esses fundamentos, nós convivemos com pessoas. Não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos o Senhor como nosso general. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: nós temos a igreja. Fala assim: eu tenho você como bênção na minha vida. Nós temos o casamento, nosso esposo quem é casado. Nós temos nossas famílias naturais e convertidas, e os irmãos que vão chegar. Mas deixa eu te apresentar alguém que você sabe que existe, mas às vezes você esquece. Nós temos também nossos inimigos. Os inimigos estão aí para matar, roubar e destruir. E aqui minha palavra hoje não quer dar ênfase ao diabo. O diabo não pode ter espaço na sua vida. Ele não pode ser motivo do nosso palanque. Palanque não, nosso púlpito. Ele não pode ser motivo das nossas conversas diárias. Mas não podemos desprezar os seus desígnios. Não podemos desprezar os seus caminhos. Porque está escrito lá em Coríntios 2:11, que para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A única forma que nós vamos ter desvantagem contra o diabo é se a gente ignorar os intentos do coração dele. As pessoas veem o diabo trabalhando aqui, deixa para lá, pega nada. As pessoas verem a mágoa acontecendo ali, não perdoa, como a gente falou lá no curso, deixa sem perdoar mesmo. As pessoas veem coração peludo, não está alinhado, não está amalgamado, não está junto, e não resolve. Isso é ignorar os desígnios do diabo. Casamento faz 1 mês que não tem relação sexual, tá bom. Casamento não investe mais no relacionamento, mal conversa em casa, só conversa sobre os problemas, deixa quieto. No serviço, o diabo está querendo destruir, mandar você embora, acontece. Isso é desprezar os desígnios do diabo. Está chateado com o pastor Elner? Não fala. Está magoado com o Rodrigo? Não fala. Está frustrado com o chamado? Não pede ajuda. Isso é desprezar os desígnios do diabo. Nós precisamos observar esse tipo de coisa, porque no ano da aceleração, no ano de muitas bênçãos, presta atenção numa coisa: Deus vai derramar sobre a sua vida, e é nesta hora da sua distração que o diabo vai entrar para destruir todas as bênçãos. Precisamos observar isso.
E por isso Paulo, lá em Efésios, ele dá uma direção, um alerta muito forte para a igreja de Éfeso. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 6, verso 10. E ele mostra a importância de estar atento, a importância de observar, não desprezar o diabo. E olha o que ele fala aqui, verso 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Olha que poderoso isso. Ele te dá um alerta: igreja de Éfeso, fique esperta. Igreja de Éfeso, fica atenta, fica firme no poder do Senhor, fica firme no Senhor, se fortaleça no Senhor e na sua força e no seu poder, e não dê espaço para o diabo. Reveste da armadura de Deus contra as ciladas do diabo, porque o dia mal vai vir, e no dia do mal precisa estar revestido. Então esse texto nos aponta 4 coisas importantes. Ele nos ensina: primeiro, nós temos um inimigo. Fala comigo: eu tenho um inimigo. E esse texto está identificando exatamente quem ele é: diabo. O diabo, ele é o seu inimigo, ponto. Segundo, esse texto ele fala que existe um dia especial da guerra. Uau! Então você crente que vem para a igreja pensando que não vai guerrear, você está enganado. O mundo já guerreia lá, infelizmente as pessoas do mundo estão perdendo todos os dias para o diabo. Mas só que existe um dia certo que o diabo vai querer te enfrentar. Sara, Jonathan, ele vai escolher o dia certo. Que dia que eu vou olhar o Jonathan, a Sara, que eu vou entrar para fazer a bagunça. O diabo não é burro, irmãos. Ele não é burro, só foi burro e querer enfrentar Deus. Muito burro. Mas só que a ganância, né? A paixão por si foi maior, querer ser maior que Deus. Muita burrice. Mas só que ele fica assim, ó, olhando para o Paulo e para a Tabata, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Ele não dorme, ele não para. Quando ele sai, ele coloca alguém no lugar, um demônio, uma potestade, um principado, uma força do ar, só para ficar olhando. Qual que é o momento certo de entrar no casamento? Qual que é o momento certo de entrar nas suas finanças? Qual que é o momento certo de pegar o seu coração peludo? E fica só assim, ó. E ele espera o exato momento de entrar. E esse exato momento que ele entra, começa o seu dia mal. Percebeu? Nós estamos fluindo, crescendo, avançando, conquistando. De repente, tudo vira. O que aconteceu? Dia mal. Então essa guerra existe, e nós não podemos fugir dela. Mas esse texto também mostra algo interessante, que toda guerra, ela tem um alvo. Tem um alvo essa guerra. Para o diabo é te destruir, mas para Deus é te tornar inabalável. Uau! Fala comigo, aleluia. Fala para o seu irmão: Deus, em todas as guerras que você enfrentar, o desejo dele é te tornar inabalável. Porque o diabo pensa que, na verdade, vamos entender algo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Imaginar que a Luanda e o Clodoaldo, eles ficam em crise quando falta dinheiro. Não é o caso dos meus irmãos, que eu conheço a vida deles e vejo que ele tem avançado cada vez mais e prosperando. Mas o diabo imagina que a Luanda e o Clodoaldo têm dificuldade com dinheiro. O que ele vai trabalhar? Trabalhar em favor de faltar dinheiro. Mas só que Deus quer nos ensinar a não depender do dinheiro. E depende de quem? Dele. Então vai chegar um momento
que vai vir a crise financeira. E a crise financeira não é para destruir, é para torná-los inabaláveis e confiantes no Senhor. Mas o diabo acha que ao entrar na vida financeira deles, vai conseguir destruí-los. É um pensamento do diabo. Quando isso acontece, quando o diabo entra na crise financeira, o desejo de Deus é torná-los inabaláveis ao dinheiro e confiáveis ao Senhor. Mas o diabo acha que vai acabar o casamento dele, vai acabar com a finança dele, vai sair da igreja, vai largar o discipulado, vai largar tudo. É isso que o diabo acha. Então o desejo do Senhor nesse texto é fazer o Clodoaldo nessa situação inabalável ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro não afeta ele. Porque é isso que Deus está fazendo conosco, crescendo dia após dia de glória em glória, até se tornar a estatura do varão perfeito. Deus está trabalhando assim em nós. E por último, ele ensina nesse texto como vencer o dia mau. Então a razão de boa parte dos cristãos não prosperarem em suas vidas é porque eles desconsideram o dia mau. Eles olham para o dia mau e dizem, pega a coberta lá, né? Hoje eu não devia sair de casa. Quem já não falou isso? Quem nunca falou isso? Todos nós, quem já falou isso? Hoje é o dia que eu não devia sair de casa. Hoje é o dia que eu não deveria nem falar com você. Quem nunca falou isso? Sabe por que você fala isso? Porque começou o seu dia mal, você percebeu que o negócio não vai dar certo, você preferia estar lá na sua cama, coberto, assim, e dormir para passar logo aquele dia e acordar no outro dia. Deixa eu te explicar algo. No mundo espiritual, o dia mal não significa um dia, 24 horas. Significa um período. Que o diabo vai trabalhar fortemente para destruir. E só vai acabar esse dia mal no dia que você vencer. Amém? Fala para o seu irmão, em todos os seus dias maus, você vai vencer. Fala para o outro, você vai vencer. Aleluia por isso. Então, quando que acontece? Isso aqui é interessante. Deus te dá o casamento, Rodrigo, com a Joyce. Você ora, clama, pede e Deus te dá o casamento. Isso é bênção de Deus, sim ou não? Mas só que vem o dia mau para destruir o casamento. E quando o casal desconsidera o dia mau, há divórcio. As pessoas falam, casei errado. Que casou errado? O quê? Foi Deus que te deu esse casamento? Como se fala que você casou errado? Foi você que não resistiu o diabo no dia mau e permitiu ele entrar. Aí você ora por um grande emprego. Deus te dá um melhor emprego com o melhor salário que você nunca viu. Perde o emprego. Você não percebeu o diabo entrando, armando contra você e você perde o emprego. Você fala assim, nossa, esse emprego não era do Senhor. Lógico que era de Deus. O diabo entrou nesse emprego e tirou da sua mão. É assim que o diabo faz. Deus o tempo todo está te abençoando. Mas o diabo está, na verdade, ele está buscando a oportunidade para tirar essa bênção da sua mão. É assim que ele trabalha. Porque a bênção já é decretada. Você é mais que abençoado em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você é mais que abençoado. Então perdemos as coisas, não prosperamos na vida em várias áreas, porque desconsideramos o dia mau. Você vai entender um pouquinho melhor agora. O diabo não tem poder na nossa vida. Ele procura uma brecha, um espaço para te confundir, para negociar. Exemplo claro disso é um casamento. Vou falar de casamento porque estão bastante casais aqui. Deus te deu a bênção do casamento. Você casou com a pessoa dos seus sonhos. De repente algo não entrou em acordo. De repente você se tornou um pouco mais carnal. Você não deu ouvidos e não guardou os mandamentos do Senhor. E começa a desvirtuar a sua função de marido, sua função de esposa. Aí começa a esfriar o casamento. O diabo percebeu, é agora que eu vou entrar nesse casamento. Ele começa a criar coisas na sua cabeça e criar coisas na cabeça da esposa. E começa a distanciar. E ninguém está percebendo, está desconsiderando o dia mal. Porque é a Sara, porque é o Jonathan, porque é a Luanda, porque é o Clodoaldo, porque é o Elner, pastor Elner, porque é a pastora Simone. Não! O diabo está aí, trabalhando e implantando o dia mal na sua vida. E você está culpando Deus
culpando o seu cônjuge, culpando os seus patrões, culpando Deus, a célula, culpando a igreja, culpando Bolsonaro e Lula e todo mundo. E não percebe que quem está implantando, quem está instituindo o dia mal na sua vida é o diabo. E você desconsidera. E aí, em vez de enfrentar o dia mal com as armas que o Senhor te dá, você prefere chutar o pau da barraca. Você prefere chutar o balde. É nessa hora que o diabo ganha. É nessa hora que o diabo entra e destrói. Porque o crente cristão que conhece o Senhor Jesus sabe que quando o diabo entra, ele entra para te tornar inabalável a ele, e ele é destruído naquela situação. Sempre vai ser assim. O diabo sempre vai entrar na sua vida. Sim, vai querer entrar para cair fora que nem um cachorrinho, porque ele está tentando te destruir. Mas você é inabalável em Cristo Jesus. Mas nós não percebemos isso às vezes. Por que não percebemos? Porque somos carnais. Há uma diferença muito grande entre um homem de Deus, que anda no Espírito, e o homem carnal. O homem de Deus, que anda no Espírito, é alguém que enxerga tudo Deus, enxerga que tudo que tem é de Deus, e tudo é pelo Senhor e a sua obra. O homem carnal, ele até valoriza Deus, mas acha que tudo é pelo seu esforço, acha que tudo é pelos seus desejos, acha que tudo tem que ser do jeito que ele quer. Homem no centro. Nós temos que observar isso no nosso coração sempre. Uma coisa que eu falo para o pastor Leandro agora, que eu sempre preciso aprender. Eu sou um cara que guarda bem o meu coração. Eu sou uma pessoa retardada em agir em circunstâncias. Minha esposa Alexandre tem que tomar cuidado, porque entre adiar um processo e procrastinar há uma diferença. Falei, é verdade. Mas eu prefiro agir buscando a direção do Espírito, aguardando uma resposta do Senhor, do que ser alguém precipitado. Pessoas que andam no Espírito, que são homens de Deus, mulheres de Deus, elas sempre estão buscando uma resposta do Espírito, chegando no Espírito Santo. Presta atenção, se eu começo a brigar com a pastora Soraya, o que está acontecendo? É ela e eu? Não, é o diabo. Eu preciso perceber que o diabo está querendo destruir. Preciso perceber que o diabo está querendo entrar. E eu falo, peraí, está errado alguma coisa. Nós não agimos assim, nós não pensamos assim, nós não falamos assim. Como assim nós estamos brigando por causa disso? Vamos começar a orar? Vamos buscar Deus? Aí quem está mais endemoniado, eu não vou orar não. Sempre tem, às vezes tem um que faz isso, né? Para você! Na verdade tem. Aí, tá vendo? Eu tinha certeza, é o diabo. Na verdade, é o diabo querendo manifestar a sua carne. Deixa eu continuar com a palavra aqui. Então Paulo deixa claro como vencer o diabo no dia mau. E ele primeiro nesse texto, ele fala que precisamos nos fortalecer do Senhor e da força do seu poder. Fala comigo, precisamos primeiro fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Segundo, ele fala revestir da armadura de Deus. Fala comigo, revestir da armadura de Deus. E terceiro, que é a palavra de hoje, nem comecei a palavra ainda, misericórdia. Tendo coragem para defender o que é seu. Primeiro, você se estabelece na força do Senhor. Na verdade, estabelece fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Segundo, você se veste a armadura de Cristo. E terceiro, você vai para cima para defender o que é seu. Tem aquela música, eu fui no terreno do inimigo e eu roubei tudo que me roubou. Na verdade não, mas o diabo veio aqui no seu terreno, pegou aquilo que é seu e levou para lá. Aí você não pode deixar quieto, porque é seu, o que é bênção de Deus para a sua vida, você não pode nunca abrir mão. Abre mão do seu eu, abre mão do seu orgulho, abre mão das suas convicções, abre mão do seu caráter, abre mão da sua reputação, mas não perca nada que Deus te deu. Minha família foi Deus que me deu. Meus filhos foi Deus que me deu. Eu não vou perder meus filhos para o diabo. Eu não vou perder meu esposo para o diabo. Eu não vou perder minha esposa para o diabo. Eu não vou perder a prosperidade para o diabo. Eu não vou perder minha saúde para o diabo. Não vou. Vou para cima dele. Estou continuando.
Fortalecer no Senhor, que é o primeiro item, fala claramente que precisamos de profundidade com Cristo. Irmãos, eu admiro homens de Deus e mulheres de Deus que quando ele tem uma crise, a primeira atitude dele é buscar o Senhor. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo de Davi sobre isso. Fortalecer no Senhor, que é a primeira parte de Efésios capítulo 6, ele fala o seguinte: olha, vai se fortalecer no Senhor, começou o dia mal, está percebendo que as coisas não estão andando bem, vai orar, vai buscar o Senhor. Eu já falei aqui e repito, todas as vezes que em casa algo não acontece da forma que eu creio que a palavra de Deus ensina, e insiste em continuar da mesma forma, minha primeira atitude é entrar em jejum. Eu já determinei, nada na minha família, na minha vida, vai permanecer mais que 7 dias. Começou que 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tem uma semana, eu entro em guerra. Se é saúde, eu entro em guerra. Se é problema financeiro, eu entro em guerra. Se é problema com meus filhos, eu entro em guerra. Se é problema no casamento, eu entro em guerra. Eu defini isso na minha vida, nada vai prevalecer. Se foi Deus que me deu, não vou abrir mão. Então isso é fortalecer no Senhor, mas ele fala também fortalecer na força do seu poder, que significa o quê? Confiar somente no poder de Deus. Certa vez, eu e a pastora não concordamos, tá? Pastor e pastora às vezes não concordam, é difícil, mas isso acontece. Isso faz alguns anos atrás, e ela estava resistente àquela minha direção. Eu falei: Deus do céu, eu não quero tomar atitude sem ela ter clareza disso. E ela estava resistente e não queria. Eu percebi que o diabo estava entrando ali, porque estava gerando algo no meu coração e no coração dela. Minha atitude foi orar, minha atitude foi buscar o Senhor. Eu falei: Deus, Tu és o Deus que eu sirvo, e eu sei que Tu és o Deus que minha esposa serve. Fale com ela, fale com ela, fale com ela. No final das contas, nós voltamos a falar do assunto. Eu não lembro o que era exatamente, e nós resolvemos, entramos no acordo. Outras vezes eu fui resistente a ela, e ela falou assim: olha, eu vou te obedecer como marido, como cabeça da casa, mas eu vou orar e Deus vai falar com você. Eu falei assim: pode orar, Deus já falou comigo. Na verdade não, na verdade eu queria colocar a minha vontade para estabelecer, né? Ela orou 3 dias, irmãos, virou o trem de uma forma que eu não esperava. E ela falou assim: você orou mesmo? Será que foi Deus que falou com você? Eu falei: não foi. Por quê? Porque na verdade era meu ego, é a minha carne se manifestando. Então quem mudou o meu coração? Foi ela? Não, foi o poder de Deus. Você precisa entender que no dia mal, quem vence o seu dia mal é o poder de Deus na sua vida. Você tem autoridade em nome de Jesus. Demônios, o mundo, a carne não tem poder sobre a sua vida, porque você está estabelecido no alto trono, junto ao lado de Cristo Jesus, co-herdeiro com Ele. E todo principado e toda a potestade do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Essa é a palavra. Então no dia mal, ele só vem como um cachorrinho que vai sair fora, ele vai correr, porque ele é um vira-lata. O diabo é um vira-lata. Fala para o seu irmão: o diabo é um vira-lata, que ele late para você, mas no dia que você bater com o pé com autoridade em nome de Jesus, ele sai correndo. Então o primeiro ponto é esse, fortalecer. Segundo ponto, revestir da armadura de Deus. E essa armadura é composta por 7 partes importantíssimas: o capacete de salvação, a couraça, o calçado, o cinto. Mas tem uma, 6 partes dela é para proteção, mas tem uma que é para o ataque, que é a espada. A espada aponta para a palavra de Deus. Deus nos deu uma palavra para 2022, que é o ano da bênção acelerada em nossas vidas. Se Deus liberou essa palavra, vai acontecer. Por isso, todos os dias da sua vida, você vai levantar suas mãos e falar: Senhor Jesus, é o ano da aceleração no meu casamento, é o ano da aceleração com os meus filhos, é o ano da aceleração na minha prosperidade. Eu declaro e tomo posse dessa palavra. Essa é a sua arma, é a armadura que Deus te deu. E a palavra começa aqui. Deus do céu. Isso só foi a introdução, irmãos. Vai ser rápido, prometo. Então, o terceiro ponto que esse texto nos ensina de Efésios 6
é que precisamos ter coragem para defender o que é nosso. Esse ponto mostra que coragem não necessariamente é enfrentar leões, como Davi enfrentou, o urso, Golias, mas você ter convicção da palavra de Deus, a ponto de não abrir mão do que é seu. Quando eu vejo um casal abrindo mão do casamento, o resultado disso é o seguinte: o diabo venceu. O dia mau que o diabo colocou, venceu. Quando eu vejo alguém abrindo mão da saúde, o diabo venceu. Vou contar um testemunho rápido aqui, 2 minutos. Tinha uma senhora que andava comigo na Assembleia de Deus, chamada Irmã Lourdes. Ela é a típica mulher do coquinho, saia de fogo, quarta-feira ajoelhada, das 2 da tarde às 6, todas as quartas, líder do ciclo de oração. Mas o marido não era crente. O marido bebia que nem um Uno 89 bebendo álcool. Você coloca álcool no Uno. Eu tive um prêmio 86, misericórdia. Eu colocava álcool, para ser 3 quilômetros, acabava o álcool, misericórdia. O marido era desse jeito. E eu sempre, minha mãe conversava muito com ela, muito amiga, né? Eu escutava a conversa delas. Minha mãe falava assim: se fosse meu marido, não aguentava. Meu pai também não era flor que se cheirava, não. Mas o dela era muito ignorante. Batia nela. Quando ela pegava a Bíblia, ia para a igreja, o marido, ela chegava bêbado, se estivesse na porta, a primeira coisa era dar um chute nela. E mesmo assim ela ia para a igreja. Porque ela falou assim: eu posso perder minha vida, eu posso perder meu casamento, mas não perco o meu Jesus. E ela sempre cuidou dele, cozinhava, cuidava dele. Fiquei, meu Deus do céu, como aguenta? No final das contas, depois de muitos anos casado, ele se acalmou, parou de bater nela, tudo. Ele teve não sei se foi AVC, o que foi, um infarto, alguma coisa aconteceu com ele. Ele ficou paraplégico na cama. Nos últimos 5 anos da vida dele, finais da vida dele, ela cuidou dele melhor do que todos os outros anos. Aí uma semana antes da morte, foi 2 semanas, não lembro quanto tempo exatamente, era próximo. Ele chorando, falou assim: por que você está cuidando de mim? Se a vida toda eu te humilhei, te bati, Porque ela falou o seguinte: eu estou com você até hoje, invisto no meu casamento, porque o diabo nunca vencerá na minha vida. E eu quero te perguntar pela última vez, antes da sua morte: você aceita Jesus como seu Salvador? Ela olhou para ele, ele olhou para ela, ela contando para a gente, chorando. Ela fala que ele chorou. Ele falou assim: aceito. Uma semana, alguns dias depois, ele morreu. E um dia aconteceu a mesma coisa com meu pai. Eu era adolescente, 15, 16 anos. Eu falei: mãe, larga esse velho. E ela falou o seguinte, assim como a irmã Lourdes: o diabo não vai vencer na minha família. Sabe o que acontece, irmãos? É que no dia mau, a nossa primeira atitude é achar que o que nós perdemos não foi Deus que nos deu. E o resultado é facilidade de abrir mão. Pode ir embora. Aí você se arrebenta em outro lado. Mas na verdade, no dia mau, Deus quer te tornar inabalável. Eu fico pensando na coroa da minha mãe, fico pensando no galardão dessa irmã Lourdes, que não abriu mão do que Deus deu na mão dela. E eu quero te mostrar aqui na vida de Davi, porque Davi também teve seus dias maus. E eu vou te falar algo mais interessante. Em vários dias maus ele venceu e se tornou inabalável. Mas teve dias maus que ele perdeu a batalha. Então o primeiro dia mau de Davi foi algo que ele não esperava que acontecesse. Está lá em 1 Samuel 30, não precisa abrir, por favor. Ele estava fora de Israel, fugindo de Saul, porque Saul já estava perseguindo ele. E ele estava morando aos arredores de Israel, numa cidade de Filisteia, dos filisteus, chamada Ziclag. Essa cidade
ele estabeleceu família, ele estabeleceu esposa, filhos e um conglomerado de soldados que andavam com ele, porque ele era general. E como todos nós um dia saímos para trabalhar, a gente trabalha com a expectativa que quando voltar para casa a família vai estar lá, a esposa vai estar lá, os filhos vão estar lá, você vai curtir uma oração, depois 15 minutos de Netflix, só 15. Só 15, tá? Vai curtir a família 1 hora, 2 horas e 15 minutos de Netflix, amém? Esse é o padrão. Ele volta para casa e algo inusitado acontece. Os inimigos invadiram a cidade de Ziklag, destruíram completamente toda a cidade, levaram as suas esposas, levaram os seus filhos e os seus bens. Pensa você, Gustavo, pastor Elner, vai lá para a Casa Verde e volta, sua esposa não está em casa, sua casa queimada. Loucura. O diabo planejou aquilo para Davi. O diabo planejou destruir a vida de Davi, o ministério de Davi, porque Davi seria rei de Israel. Até então ele não era rei. A Bíblia fala que ele e os seus homens ajoelharam, choraram até se cansar. Eu fiquei pensando, o que é chorar até se cansar? Aconteceu uma vez comigo isso. Já compartilhei aqui também. Eu chorei 2 horas seguidas, soluçar, só não gritava porque estava com mais pessoas. Mas só que no final do choro, eu só lembro que eu dormi e acordei no outro dia. Eu creio que aconteceu isso com Davi. Chorava desesperadamente por perder a família, filhos e tudo. E para piorar a situação, os soldados que estavam com ele queriam apedrejá-lo, culpando ele porque ia perder a família, que perdeu a família. Davi, irmãos, nessa situação de pressão que acontece conosco, ele não tinha culpa. Ele não se planejou para aquilo, ele não fez nada para que aquilo aconteça. Simplesmente o dia mal veio. Acontece comigo e com você isso. Tem dias que a gente planeja algo. Eu fui viajar com a minha esposa agora, semana passada, e planejei, poxa, que as filhas iam ficar 4 dias, tal, que elas estavam querendo curtir a praia, tal. Fiquei somente 2 dias, porque um inferno do dia mal, chamado, rinite, atacou ela. Ela perdeu 2 dias, ela se esforçou a ficar 2 dias lá, porque não dava conta. Então, acontecem coisas na sua vida, que foi planejado, sabe aquele olhar do diabo assim? Eu vou entrar agora, que você não planeja, que não foi culpa sua. Davi estava trabalhando, ele saiu para a guerra, para lutar, para trazer comida para casa, e o dia mal veio. Ele poderia chutar o pau da barraca, eu sirvo ao Senhor, eu estou aqui em outra cidade, estou longe do meu povo, eu estou sendo fiel ao Senhor, não matei Saul, e ainda assim eu perco a minha família. Ele poderia pegar o balde, chutar o pau da barraca, se matar, fazer um monte de coisa. Sabe o que ele foi fazer? Nessa hora, valeu para ele a palavra de Paulo. Ele foi se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia fala em 1 Samuel 30, verso 6, pode projetar? Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Lembra o primeiro ponto que eu falei lá? Se reanimar, se fortalecer no Senhor. Aconteceu aqui. Seu Deus, Davi disse a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato os alcançará e tudo libertarás. Olha que interessante que aconteceu. Davi, primeira atitude, poderia chutar o pau da barraca, falar assim: vocês são tudo ingrato, vocês estavam tudo em adulão comigo, eu que te formei, eu que te ensinei, vocês estão fazendo isso? Vai plantar coquinho e vazar. Sai da minha vida, estão me acusando, eu não tenho nada a ver com isso. Ele poderia ter feito isso. Davi simplesmente poderia falar assim: não, nós somos os melhores, vamos para cima, a gente vai encontrar esses caras e nós vamos pegar de volta, que nós somos bons. Poderia ter falar isso, porque já venceu várias guerras. Mas a primeira atitude dele foi se fortalecer no Senhor e dar ao Senhor
o direito, que é dele, de manifestar o seu poder. Ele foi perguntar para Deus. Então você se vence o dia mal, se fortalecendo em Deus e confiando no poder dele. É o primeiro ponto que eu e você temos que entender. E isso é se revestir do Senhor, da armadura de Deus. Ele se revestiu da armadura do Senhor, se fortaleceu no Senhor, confiou no poder de Deus, se revestiu da armadura que é a palavra de Deus, porque Deus falou, vai, porque certamente você vai alcançar e vai trazer de volta, vai libertar. A palavra, que é a espada, foi lançada. Ele se revestiu da armadura e foi atrás do que é dele. Querido, a palavra pode terminar aqui. Só quero te mostrar mais 2 momentos de Davi. Se Deus te deu algo e você está vivendo normal e o dia mal se manifesta, a primeira atitude não é querer quebrar o pau com a esposa, com a família, ou que seja o que for. A primeira atitude não é chutar o pau na barraca. A primeira atitude não é achar que você consegue resolver os problemas. A primeira atitude que você deve ter é fortalecer no Senhor e confiar no poder dele. E quando você se fortalece no Senhor e confia no poder dele, ele vai falar com você. Ele vai abrir a boca. Pode ir, Clodoaldo, porque sua empresa vai prosperar. Pode ir, Neymar, porque eu vou fazer na sua vida. Pode ir, Rui, porque o milagre vai acontecer. Pode ir, Clodaor, que eu vou fazer na sua vida. Ele vai falar, ele vai direcionar e o milagre vai acontecer. Quando isso aconteceu, ele se encheu de Deus e confiou no poder. Ele começa a abrir a boca. Vai acontecer. Deus mandou eu perseguir, então eu vou para cima. Mas ele não ficou só falando, vai acontecer, volta família. Não, ele falou, eu vou atrás, eu não vou abrir mão. Um dia eu estava lá no Morro Doce, no início da igreja, e eu tinha hábito de fazer o seguinte, nos primeiros cultos. Meu primeiro culto foi 25 pessoas, mas 20 pessoas era da Lapa visitando. Fiquei empolgado. Segundo culto, 10. Terceiro culto, 7, 6. Foi misericórdia. A realidade aparecendo. Aí comecei. O meu culto começava às 9h30 da manhã. Porque eu ainda era discipulador na Lapa. Era início da igreja. Eu falei o seguinte, Soraya, vou começar aqui a orar às 9h30. Eu falei, amor, não chegou ninguém ainda. Nem o anfitrião chegou. O anfitrião morava na casa de cima. Eu falei, Soraya, eu preciso criar um padrão. Eu vou começar a orar aqui, pelo menos 15 minutos. Aí eu virava, colocava um louvor e começava a orar para a parede. A minha esposa falava assim, Senhor, nos tira dessa vergonha. E ela ajoelhava e orava ao Senhor. E começava a ligar para as irmãs. Está vindo, está chegando. E um dia eu falei para ela, amor, não se preocupe. Porque o que Deus me deu, eu nunca vou abrir mão. Se eu tiver uma pessoa para pregar o evangelho, que seja você, o Morro Doce vai continuar existindo. Sabe por quê? Porque homem de Deus, mulher de Deus, que quer se tornar inabalável, não abre mão do que Deus te deu. Eu nunca vou abrir mão da minha família. Eu nunca vou abrir mão dos meus filhos. Eu nunca vou abrir mão do pastor El, do pastor Cristo e do Neto. Eu nunca vou abrir mão do meu ministério. Eu nunca vou abrir mão do meu chamado. Eu nunca vou abrir mão dos nossos mil. Porque foi Deus que nos falou. Entende? Hoje precisamos decidir, como Davi. Mas só que teve uma outra situação, que Davi também se tornou inabalável. Mas foi uma situação que ele não esperava. Porque ele achou que estava fazendo tudo certo, Rodrigo. Tudo certo, Naur. Estava servindo Saul, estava amando Saul, estava lutando por Saul. Mas só que Saul começou, em vez de glorificar a Deus pela vida de Davi, Saul começou a ficar com raiva de Davi, com inveja, e começou a persegui-lo, e começou a ir atrás dele. Então Davi manifestou o dia mal da vida de Davi, por causa da sua fidelidade a Saul. Olha que loucura, porque ele foi fiel a Saul, o dia mal manifestou. É incrível, Sara, é incrível, meu irmão. Vai ter dia que as coisas você vai estar fazendo certinho, Denis. Parece que está tudo no mínimos detalhes. Está certinho. Dá o seu dízimo, dá a sua oferta. Você vem todo domingo, você não falta um discipulado, faz a célula direitinho.
Mas mesmo assim, Isa, chega o dia mau. Aí, Fernando, o que a gente faz? Fala assim, mas que loucura é essa? Não estou entendendo. Se eu estou fazendo tudo certinho, por que isso está acontecendo na minha vida? Davi poderia perguntar isso. E aqui você percebe que o que Davi fez, ele não reclamou. Ele não reclamou porque Saul perseguia. Ele simplesmente fez o ditado aí do mundão, que é verdade, da limonada, do limão, uma limonada. Sabe o que acontece, irmãos? Como as coisas não funcionam como nós desejamos, o resultado, o que nós esperamos, e as coisas, às vezes, você fez tudo certinho para dar o resultado X, mas você fez tudo certinho, o resultado foi menos X. Eu servi minha esposa, amei minha esposa, fiz tudo direitinho e no final levei uma patada. Eu fiz o trabalho direitinho, dei resultado na empresa, avancei e o outro foi promovido. E detalhe, você ficou debaixo do outro que foi promovido. Eu fui na célula, levei visitantes e o outro foi líder. Eu trabalhei, multipliquei células e levantaram o outro explorador. Aí você fala, o que está acontecendo? Está errado. Começou o seu dia mal, porque você entrou em crise. E como que nós devemos nos comportar nessa atitude? Como Davi. Davi simplesmente, ele utilizou da circunstância para se fortalecer e se tornar inabalável. Sabe o que ele fez? Ele saiu de Israel, foi para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, mais 400 homens foram morar com ele, seus parentes. E desses 400 homens saíram os melhores guerreiros de Israel. Presta atenção uma coisa: Deus não permite o dia mal na sua vida para te destruir. O diabo até pensa que vai conseguir nessa circunstância acabar com a sua vida, mas Deus te coloca, permite você viver essa circunstância para te tornar inabalável, para que você se fortaleça nele e no seu poder, se revista da palavra que ele te deu e vai para cima, porque sempre será vitorioso em Cristo Jesus. Nós sempre seremos. E por último, que aqui é o grande problema meu e seu, quando nós geramos o dia mal. Primeiro, o dia mal vem de forma inesperada. Aconteceu porque aconteceu, o diabo quis colocar a situação. A segunda, você está fazendo tudo certinho, e da onde você menos espera vem um dia mal. E o terceiro dia mal, é quando você e eu geramos. Esse que é o grande perigo. Sabe por quê? Porque Davi gerou um dia mal que ele não precisava viver. E qual foi o dia que Davi gerou um dia mal? Foi no dia que ele já era rei de Israel. O dia que ele vencia todas, ele era um vencedor invicto, ele não perdia uma só batalha. Ele tinha o exército mais poderoso da terra naquela época. Os seus inimigos sabiam que ia lutar contra Davi, tremiam na base. Essa era a posição de Davi quando foi o pior dia mal dele e ele perdeu a batalha. Porque ele confiou em si, ele confiou no seu exército, ele confiou no seu poder, a ponto de, em tempo de guerra, Davi querer descansar. A história está lá em 2 Samuel 11 e 12, não precisa abrir. É a história de Batseba. Davi já era um rei poderoso, um rei consolidado. Ele não precisava mais provar nada a ninguém, Paulo. Ele já era o cara, um pastor Wilson hoje. Pastor Wilson precisa provar algo para alguém? Pastora Luiz precisa provar algo para alguém? Não precisa. Aonde eles chegaram hoje, o que eles falam para nós é importante. Ele precisa ficar provando se ele rouba ou não rouba, se ele é de Deus ou não é de Deus. Eu sei que eles são fiéis à palavra do Senhor. Davi está nessa posição, mas só que Davi vacilou, porque confiou em si, confiou no seu poder, confiou em Joabe e do seu exército. E olha o que ele faz: não vai para a guerra. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Dia mal na sua vida se manifestará algumas vezes por causa das suas carnalidades. Nós temos a capacidade
de produzir dias maus por causa da nossa naturalidade e a nossa carnalidade. Tem coisas que você passa na rede, tem coisas que você passa na sua célula, tem coisas que você passa no seu discipulado, tem coisas que você passa no seu casamento que você não precisava passar, mas por causa da sua carnalidade, por causa da sua naturalidade, sua falta de espírito manifesto na vida de você, nas nossas vidas, nós manifestamos, nós liberamos e permitimos o diabo manifestar dia mal na nossa vida. Davi fez isso, porque no tempo de guerra não se dorme, no tempo de guerra não se desfruta, no tempo de guerra você vai para a luta e toma posse do que é seu em nome de Jesus. Nós estamos rumo aos 1000. Deus nos prometeu aceleração e nós vamos chegar a 1000 em nome de Jesus. Eu falei para os homens lá no sítio, homens líderes, né? Com você ou sem você, a videira Itaquera vai chegar a 1000. Mas você tem um privilégio de entrar nessa guerra conosco e ter garantia da vitória e desfrutar conosco no final do ano. Você tem um privilégio de entrar nos empreendedores com o pastor Elner, que vão ter várias reuniões de empreendedores este ano, prosperar como nunca, ou ficar em casa achando que reunião não vale nada, reunião de oração que o pastor Elner vai fazer. Você tem oportunidade de fazer todo mês na sua célula eventos pontes e tem triplicação, 2, 3 multiplicações no ano, ou ficar sem fazer evento ponte. Você tem oportunidade de participar de conferência, imersão, treinamento, ou ficar em casa. É tempo de se preparar, é tempo de aumentar a calha, para que a chuva de bênção está vindo sobre a sua vida. Davi, terminando aqui a palavra, Davi, ele, pode subir o louvor já. O Davi, ele simplesmente foi descansar. Nesse descanso, passeando pelo palácio, ele viu Batseba tomando banho nua. A Bíblia fala que ela era muito bonita, a ponto dele tomar posse dela, sabendo que ela era casada, sabendo que ela era mulher de um dos seus principais soldados, Urias. Ele tomou posse. E aí ela, nessa brincadeirinha, engravida. E ele colocava na cabeça, vixe, como ele sempre fez, o que ele devia fazer? Deixa eu ir me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu buscar uma palavra que é a minha armadura para resolver esse problema. Ele não fez isso não. Ele quis lá, chamou Urias da guerra. Falei, Urias, sai da guerra aí, vem para cá. Urias se apresenta diante de Davi. Fala assim, ó, quero te dar um descanso. Vai para sua casa, vai desfrutar da sua mulher, curtir a sua família, porque ele queria que o neném fosse de Urias, na imaginação. Urias, ele era mais fiel que o próprio Davi na situação. Urias, ele tinha mais caráter do que o próprio Davi nessa situação. Sabe o que ele fez? Foi dormir na praça. Aí Davi perguntou para os servos, e aí Urias, está lá em casa? Não, ele está na praça dormindo. Chama novamente Urias. Eu não te falei para ir para sua casa? Eu não te falei para você curtir a sua mulher? Aí Urias mais uma vez manifesta o caráter de Cristo, manifesta a lealdade ao chamado. Como eu, soldado de Israel, vou ter meus irmãos lutando em guerra e eu desfrutando, eu não aceito isso. Davi costa a cabeça, em vez de buscar se fortalecer no Senhor, em vez de buscar novamente buscar a força do poder de Deus e buscar uma palavra, ele dá uma carta para Urias na mão dele, fala assim, entrega para Joabe. Sabe o que está escrito na carta? Coloca Urias no fronte de batalha para morrer. Eles vão para uma guerra, Urias, um dos primeiros soldados. Eu creio que Joabe conversou com os outros soldados, recue, e deixou Urias sozinho para morrer. Depois disso, começa a manifestação do dia mau na vida de Davi, porque ele toma posse de Batseba como mulher, viúva, poderia casar, e a criança nasce. O profeta Natan profetiza que a criança ia morrer. Foi a primeira batalha que Davi perdeu. Ele não perdeu a guerra, ele perdeu a batalha. E sabe o que acontece nesses dias? Quando a gente perde uma batalha dessa, a primeira coisa é querer sair da igreja. A primeira coisa é deixar de acreditar em Deus. Mas presta atenção, foi eu e você que gerou esse dia mau.
E nós queremos arrumar um culpado para satisfazer nosso ego. Davi não fez isso. Quando o profeta apareceu, quando o filho morreu, ele foi escrever o Salmo 51. E sabe o que ele fala? Não é reclamando do que aconteceu. Ele reconheceu, resumindo o Salmo 51, ele fala assim: eu não presto, eu sou um transgressor, eu sou iníquo, tem misericórdia de mim, Senhor. Apaga os meus pecados, apaga todo o mal, Senhor Jesus. E ele fala algo muito interessante, queria que projetasse para mim, para a gente terminar aqui. No Salmos capítulo 51, Salmos 51, verso 10, que é a parte que mais me chama a atenção do Salmo 51, que esse Salmo 51 é o salmo da morte do filho dele, é o salmo de Batseba. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Próximo. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Próximo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Naquele momento, verso 10, por favor, ele fala: eu quero um coração puro, para continuar acreditando na sua palavra, e manter-me inabalável. Qual que é o desejo de Deus lá em Efésios 6? Nos tornar inabaláveis. Em que momentos, irmãos? No dia mau. Eu não sei qual que é o seu dia mau, se já passou, se você está no meio do dia mau. E dia mau você não escolhe, dia mau simplesmente ele vem, de forma inesperada, da onde você menos espera, ou às vezes por causa das nossas carnalidades. Mas que todas as nossas respostas, no final de tudo, seja se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, buscar uma palavra de Deus, para ir para cima do diabo nesse dia mau, e vencer, e nos tornar inabaláveis em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aquela música, Inabaláveis. Eu quero orar, desculpa orar, eu passei 10 minutos que eu queria, mas eu quero orar por você que está no seu dia mau. Quando eu falo dia mau, não é um dia, está numa situação ruim, que você ainda não conseguiu resolver. Eu queria que você viesse à frente, que a gente quer orar por você, e você hoje vai sair daqui fortalecido no Senhor e na força do poder do Senhor. E eu quero declarar mais algo: você vai sair hoje com uma palavra de Deus, mas um compromisso seu comigo e com Deus. Você vai sair daqui, vai para cima desse problema, e você vai vencer em nome de Jesus. Se você está com um problema, alguma dificuldade, um dia mau, está se manifestando na sua vida, em qualquer área da sua história, nós queremos orar por você. Vamos liberar uma palavra de fé. Discipuladores, por favor, pode vir mais para frente, para a gente separar. Vamos cantar uma música primeiramente.